O Enem 2021 está chegando. E o Notícias do Bem está dando dicas para os estudantes que vão prestar o exame. A redação é um dos pontos mais importantes da prova, um dos mais temidos também, e mostra o conhecimento do candidato em diferentes áreas, como domínio de atualidades, expressão, defesa de teses, mas quem vai falar com a gente sobre esse assunto, dar orientações práticas para os estudantes, é a professora Joana Vieira, ela é especialista em redação. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Notícias do Bem para falar sobre esse tema que está tirando o sono de uma galera que vai prestar o Enem aí, que é a redação, porque afinal de contas ela tem um peso muito importante no exame, né? Quanta honra, quanto prazer, viu? Muito bom estar aqui, principalmente agora, às vésperas da prova. Essa prova que é muito importante e com certeza está mexendo com a cabeça de muita gente. Deixa eu tentar virar aqui para aparecer um pouco melhor. Isso. Ai, que ótimo. Tava tendo uma invasãozinha de luz ali, agora melhorou. Ficou bom. É porque, olha só como ela já tem uma noção. Eu tava no seu canal ali, acompanhando suas redes sociais, eu vi que você já tá craque nessa de vídeos, de gravar dicas, né? Então você já entende bem dessa parte aí também de audiovisual, né? Hoje não basta só dar aula, né? Hoje já tem que ter esse conhecimento extra aí, porque a linguagem dominou todas as áreas, né? Exatamente. Nesse período de pandemia, o professor teve que se reinventar. Inclusive, esse pode ser o fim do Enem, né? Fazer uma reinvenção da didática, da prática escolar, né? Porque hoje a pedagogia escolar, sem dúvida, não volta mais a ser o que era antes. E a pandemia, ela acaba sendo hoje um foco muito importante nas temáticas discutidas pela prova. Com certeza. Agora, professora, especialistas em redação, os professores e tal, já pensam em algum assunto que pode ser o tema da redação desse ano do Enem? Porque, assim, é sempre uma expectativa muito grande relacionada ao tema, né? Isso. Nós temos as 6 áreas, né, que abarcam as discussões do Enem, a gente chama de temas transversais, e essas áreas é de onde eles tiram o tema da prova. Então, nós temos meio ambiente, nós temos a ciência e tecnologia, ética e humanidade, né, cidadania, nós temos também aí as questões ligadas às sociais, às questões sociais, como, por exemplo, a violência. Para esse ano, as temáticas são muito fortes quando abarcam, por exemplo, aquelas ligadas à criança e ao adolescente. Há um foco muito grande, né, nas metas do governo para se trabalhar as prioridades da proteção da criança e do adolescente. Então, a gente pode falar, por exemplo, de temas que aproximam o adolescente da criminalidade, a questão, por exemplo, da maioridade penal, falando aí um pouco da pedofilia, que é um tema muito em voga, as questões das agressões físicas em relação à criança, a própria educação dessa criança nessas discussões que lidam com a educação familiar, a educação domiciliar, principalmente pós-pandemia. Mas nós temos também outros temas ligados aí às questões ambientais, como, por exemplo, o agronegócio, como, por exemplo, o lixo, que ainda é um problema no Brasil e deve ser discutido nessa prova, porque é importante colocar a juventude para pensar sobre como utilizar, reutilizar, adequar a situação do lixo no Brasil. A questão da biodiversidade, né? Maus tratos aos animais, tráfico de animal silvestre. Então, são temas assim muito diversos. No fundo, se nós pararmos para pensar e relacionarmos essas informações, os temas que estão muito em voga hoje podem vir na prova. Inclusive esse que vocês estavam discutindo ainda há pouco, o assédio moral no trabalho. Vocês estavam falando, né, com um especialista aí, que é Vieira Mendes também, né, sobre as questões da saúde mental, que foi o tema do ano passado. Vocês têm uma rede aí do bem, né? Esse é um jornal que fala sobre notícias para o bem, e nós temos temas como solidariedade, que é um tema muito importante, empreendedorismo, que também vai trabalhar essas questões pós-pandemia. Além disso, nós temos outros temas que vocês podem estar em voga aí dentro do programa de vocês, como, por exemplo, doação de sangue, né? Que eu acho que são temáticas que merecem estar discutidas ou sendo discutidas nessa prova.
Muito bom. Nossa, quantas diversidades de temas que podem fazer parte ali. Professora, uma das questões assim que a gente deve pensar assim, existe uma fórmula para se pensar na hora de formular ali a redação? Existe uma estratégia na redação, um segredinho? Aquela coisa dos 4 parágrafos lá funciona mesmo, é isso mesmo, né? Coisa do Existe esse desenvolvimento. segredinho que facilita a vida do aluno na hora de chegar na redação? Embora muita gente fale sobre fórmulas, sobre, por exemplo, repertórios coringas, que nós podemos colocar em qualquer redação, e também, se você parar para pensar, o próprio INEP divulga uma cartilha, e nessa cartilha ele já dá a estrutura do texto. O Enem é diferente porque quando nós fizemos a prova de vestibular, nós tínhamos aí uma possibilidade infinita de gêneros textuais. No caso do Enem, já é pré-destinado, já é pré-orientado. O texto é dissertativo argumentativo. Então, você precisa discutir sobre um determinado tema, expondo um posicionamento crítico. E é bem aqui, nesse ponto, que eu agradeço até a oportunidade de falar para todo o Brasil, é nesse ponto, no posicionamento crítico, que a gente acaba discutindo que não existe uma fórmula real. Existe uma estrutura, 4 parágrafos, 1 para a tese, 2 para a argumentação, outro para propostas de intervenção. Existe uma predestinação, por exemplo, do repertório sociocultural, porque você tem que escrever embasado em teorias, em teóricos, em notícias, né? Quem sabe aí vocês até não apareçam na prova do Enem, porque são uma notícia consistente, verídica, e é isso que o Enem quer. Mas quando o Enem fala em senso crítico, ele está falando de indício de autoria. Então eu não posso fazer um texto pré-fabricado, eu não posso fazer um texto já pronto, exatamente porque eu preciso emitir um ponto de vista, que no caso do Enem, inclusive, é diferente da opinião, porque o Enem valoriza os preceitos da diversidade, o respeito às legislações. Então, nós não podemos falar num texto, por exemplo, que é trazido de casa, que foi ensinado como uma fórmula dentro da escola, porque o nosso ponto de vista é que nos distingue, é que faz com que eu, você, sejamos diferentes. E o Enem, ele quer isso, que se exponha a esse ponto de vista, se debata a esse ponto de vista e, claro que isso vai trazer a singularidade para a prova do Enem, o senso crítico. Afinal de contas, ninguém pensa igual. E é isso que o Enem vai avaliar também, né? Certo. Agora, professora, para estudar redação tem que escrever redação, né? Não tem muito segredo, não. Você escrever, né? Sim, eu falo para eles, por exemplo, que os textos que nós estamos falando, eles são textos que nós temos que elaborar. Com certeza vocês aí têm um script, escreve os textos antes. Nós só aprendemos a fazer redação praticando a redação. A prática é fundamental. Você colocar no papel, você, por exemplo, selecionar ideias. O próprio Enem, na competência que ele tem das nuances de análise da nota, ele fala que é preciso selecionar numa competência chamada competência 3. É preciso selecionar, interpretar, relacionar fatos e opiniões para a defesa de um ponto de vista. Então, eu preciso selecionar o que eu penso. Afinal de contas, nem tudo que eu penso pode ir para a prova, porque eu tenho que ser objetivo, porque eu tenho que ser preciso, eu tenho que ser direto naquilo que eu vou debater. Uhum. E professora, vale a pena a gente baixar redações que foram muito bem, que estão disponíveis na internet, por exemplo, redações de 1000, redações de 980, que conseguiram essas notas, de repente baixar essas redações e estudá-las de alguma forma também? Eu estou impressionada com as perguntas de vocês, parece que vocês sabem literalmente lidar com o Enem, né? As redações nota 1000 são redações, sim, que precisam ser lidas, vistas, analisadas pelos alunos que vão fazer a prova. Todos os anos, as redações são divulgadas e elas são parâmetros para eu compreender o que eu vou escrever. Claro que eu não estou falando de plágio, eu não estou falando de cópia. Claro. Eu estou falando de parâmetro mesmo, né? Porque quando você pensa aí que um aluno tirou nota 1000 usando uma série com Black Mirror,
Eu não vou refazer uma redação com a série Black Mirror, mas eu tenho acesso a outras séries. E se ele fez uma redação nota 1000 com uma série, eu posso fazer com uma série que eu estou assistindo, que eu estou acompanhando. Claro que aqui é muito importante, nós estamos num espaço muito visto, e é muito importante, portanto, que a gente entenda que quando nós pegamos lá de um canal fechado, uma série, ou então mesmo no canal aberto, uma novela e um filme, é preciso salientar aqui que não basta usar apenas essa série, esse filme, essa novela, esse livro, esse teórico. É preciso interligar, é preciso promover diálogo. E quando esse diálogo, por exemplo, é com a ficção, é muito prático e importante dizer para esse estudante que ele precisa dizer que aquele filme é da ficção, mas existem traços da ficção que dialogam com a realidade. Então, enquanto o filme, em narrativa ficcional, trabalha, por exemplo, a violência relacionada à adolescência, em paralelo a isso, a realidade trabalha com esses temas, com essas problemáticas de forma o quê? De forma real. Então, eu não posso ligar a ficção à realidade sem deixar isso claro. Em que ponto eu vi na ficção a realidade? Em que ponto a realidade dialoga com a ficção? Isso serve para livros, isso serve para novelas, isso serve para filmes e, claro, isso serve para séries. Muito bom. Aproveitando ainda, né, indo por esse caminho, como é que a gente pode também pegar ainda e chamar os adolescentes, os jovens aí, para a questão das atualidades, né? Como que fica essa interação das notícias, dos sites, do conhecimento, de forma geral, para se preparar para essas provas? A importância deles estarem antenados a tudo. Qual que é essa necessidade? Você sabe que a introdução de informações na redação do Enem é obrigatória. Eles não têm opção de não estarem bem informados. Esse, inclusive, é um desafio que pode até ser o tema da prova. A leitura, a informação. É um paradoxo a gente falar disso. É muito paradoxal, é antitésico, é oposicional a gente pensar no mundo global com a internet, que gera o acesso facilitado e quase que geral, se a gente desconsiderar, por exemplo, o apartheid tecnológico, que ainda, né, afeta muitos países, muitos estados no Brasil, mas é inevitável falar que no pós-guerras nós tivemos um mundo literalmente global com a internet dissipando fronteiras e tornando mais acessível a informação. Então é um paradoxo, é muita oposição você pensar que num mundo desse, onde, por exemplo, um jornal está online, onde o acesso à informação não é só a televisão e o rádio, nós ainda afirmarmos, termos uma porcentagem muito grande de jovens estudantes desinformados, que não estão lendo. Quando nós temos livros em PDF, quando nós temos livro de acesso geral. Quer dizer, é muito dramático a gente falar disso num mundo tão global. Essa é a dificuldade do Enem. Eles não querem ler. E quando leem resumos, notícias na manchete. Eles não aprofundam. Inclusive, por isso são vítimas das fake news. Porque um dos resultados, né, que dizem que você pode, por exemplo, dizer o que é uma fake news, é você clicar no link e ler a notícia. Porque as manchetes são cheias de notícias falsas, que vendem produto, que vendem vírus, que vendem uma série de coisas no meio da rede, no meio digital. Então, eles leem pouco, eles estão se resumindo a notícias do Facebook, porque eles confundem muito internet com rede social. Nós estamos na internet, nós três aqui e o mundo todo com vocês. Estamos na internet, isso é internet. Mas o jovem, o adolescente, ele confunde essa internet de notícia, de informação, também, claro, de entretenimento, com o Facebook, com o Twitter e com o Instagram. É esse o grande problema, resumir o potencial da internet às redes sociais. E aí o Enem traz essa problemática. Tem que ler, preciso ler, porque no Enem eu não falo só. No Enem eu tenho que embasar o meu ponto de vista. Ele tem que ser alicerçado em teorias, em informações completas e que não podem ser falsas. É verdade. Bom, você levantou duas questões aí que se a gente fosse
esmiuçar aqui, a gente ficava a tarde toda. E que valem outro bate-papo depois, com certeza. Que primeiro, essa questão de você encarar a rede social como fonte de informação, que infelizmente muita gente faz isso. E a segunda é a questão do hábito de leitura, que a gente vê isso, infelizmente, se perdendo nas novas gerações, né? As novas gerações, elas estão lendo cada vez menos e se aprofundando cada vez menos nos temas, até talvez por conta dessa característica, enfim, das próprias redes sociais e da internet. Mas isso é esses dois temas valem uma outra discussão. A professora, a gente sabe que seria muita coisa se a senhora fosse falar ponto a ponto, mas rapidamente, dicas para quem vai prestar o Enem, dicas de redação para quem vai prestar o Enem, rapidamente, o que fazer, como pensar, e tranquilidade na hora da prova. Como é que a gente consegue isso? Como é que os estudantes conseguem isso? Assim, tudo que eu sei, agora eu vou ficar tranquilo aqui e vou passar para o papel. Caneta aqui, folha aqui, foco. A primeira coisa é ler bem o tema, porque existe uma competência que diz que se você não compreende o tema, o seu texto não estará enquadrado e você pode até ser desclassificado. Então, ler as palavras-chave do tema. Desafios para combater, por exemplo, a pedofilia no Brasil. A palavra desafios, o que ela significa, o que ele quer de mim. A pedofilia, né? A quem ela atinge, a criança, o jovem, o adolescente, o conceito de pedofilia, os casos de pedofilia, as questões ligadas ao Estado, as questões ligadas, por exemplo, à sociedade. Não esquecer da tese em hipótese alguma. A diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo é a tese. Então, é preciso se posicionar. E, claro, não se pode posicionar em primeira pessoa, porque esse texto tem linguagem formal, tem linguagem técnico-científica, então deve ser em terceira pessoa. E, por último, para o estado de espírito, fé. Fé em tudo, fé em Deus, fé em você, fé no que você acredita, no que você estudou, porque nós precisamos manter a nossa saúde mental com uma motivação muito extra. Qualquer prova requer de nós esperança, perspectiva positiva, que Deus esteja presente. Deus, essa força magnífica, gigantesca, que abarca o nosso coração e faz com que nós passamos pelas nossas montanhas interpessoais e pessoais e íntimas. Não dá para fazer o Enem sem fé. Nós hoje temos a inteligência intelectual, que é muito antiga, nós temos a inteligência emocional, que é como nós vamos lidar com as nossas emoções, e a espiritual, que é Deus acima de tudo. Isso é muito importante, unir essas três inteligências e fazer uma prova abençoada e, claro, que vai dar para passar. Amém. Muito bom, amém. Eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos no Instagram, do YouTube, para que... mais, né? Exatamente, quem quiser acompanhar e pegar outras dicas, que eu sei que ela tem várias dicas, já tô te seguindo. Que legal. O meu Instagram é o JDS Vieira, né? Por favor, sigam lá. Eu sou aqui de Belém do Pará, então 91982283824. Eu tenho um curso aqui de redação, sou mestre nisso, né, em análise do discurso. Agradeço muito mesmo a oportunidade. É muito importante, né, você estar falando para esses jovens, acalmar e levar conhecimento. Parabéns pela iniciativa, para mim é um prazer estar aqui, enorme. Joia, professora, muito obrigado pela sua participação com a gente. Quero lhe dizer que eu não sabia que você era de Belém, mas quero lhe dizer que meus 2 corações estão aí em Belém do Pará, porque meus 2 filhos estão morando aí ainda, e os 2 fizeram a Universidade Federal do Pará, e eu morei muito tempo aí, enfim. Belém está eternamente no meu coração, até porque meus corações estão em Belém. Então, um beijo especial, agora muito mais especial para você e para todo o pessoal de Belém do Pará, acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vinda sempre aqui, professora. Boa tarde.